Olá, pessoal. Chegamos na nossa aula número 40 sobre um assunto muito importante, que é regra de 3. Regra de 3 por quê? Porque nós vamos conhecer 3 elementos de uma proporção e vamos determinar o quarto. Lembra-se que nós aprendemos lá atrás a quarta proporcional? É isso. Tendo 3 elementos, vamos em busca do quarto para que os 4 formem uma proporção. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar esse assunto com vários exemplos. Primeiro vamos chamar a atenção dessa palavrinha aqui, simples. Regra de 3, simples. Por que simples? Porque vão aparecer apenas 2 razões, né? Formando uma proporção. Não? Quando for regra de 3 composta, vão aparecer mais do que 2 razões. Nós vamos ver ainda hoje. Então vamos lá a esse probleminha. Uma barra de cano com medida de comprimento de 6 metros tem medida de massa, ou seja, peso, né, de 10 kg. Qual a medida de massa, o peso de uma barra de medida de comprimento de 9 metros? Então vamos formar a proporção. Uma de 6, uma barra de cano de 6 metros, pesa, né, entre aspas, 10 kg. 10 kg. E agora está perguntando qual é a medida de massa. Então, X aqui. De um cano, uma barra de cano de 9 metros. Muito bem. Primeira coisa a estabelecer é a razão que tiver o X, a gente vai pôr uma setinha aqui à esquerda dela para baixo. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso. Essa é a chamada grandeza fundamental. Grandeza fundamental. É em relação a ela que nós vamos fazer as outras considerações. Por exemplo, agora, se 6 metros, né? Se 6 metros peso 10 kg, 9 metros, logicamente, pesarão mais. Quando aumenta uma grandeza aqui, a outra também aumenta, nós dizemos que elas são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, nós vamos colocar uma setinha para baixo aqui. Se fosse inversamente proporcionais, a setinha seria para cima. Como as duas setinhas estão para baixo, são diretamente proporcionais, nós escrevemos como está a proporção. 6 para 9, assim como 10 está para x. Lembra-se que é uma proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 6x igual a 90. Se 6x igual a 90, x é 90 sobre 6, que é igual a 15, né? 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 1, 3 e 3, 9. Então, 15. Então, qual é a pergunta? Qual é a medida de massa, ou seja, qual é o peso, entre aspas, de uma barra? O peso é este aqui, 15 kg, né? 15 kg, tá? Então, essa é a resposta. 15 kg. Ok? Simples, né? Montamos uma proporção, vemos se as grandezas são diretamente proporcionais ou não, montamos a proporção
e encontramos o valor desconhecido. Vamos ver esse outro exemplo. Com 4 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. 4 pedreiros, a reforma de uma casa é feita em 15 dias. 15 dias. Em quantos dias? 6 pedreiros, então 6 pedreiros. Em quantos dias? X. Novamente, o que a gente faz? Aqui à esquerda de onde está o X, põe a setinha para baixo. E vamos agora conversar olhando para ela. Então, se 4 pedreiros, trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. 4 pedreiros. Agora, se aumentar o número de pedreiros para 6, né, trabalhando no mesmo ritmo, quantos dias? X dias. Então, veja, quando a gente aumenta o número de pedreiros, claro, vai diminuir o número de dias. Então, aqui estou aumentando uma grandeza, vai diminuir a outra. Então, aqui é inversa, então a setinha é para cima. E o que é que eu tenho que fazer? Inverter essa razão. Então, vou inverter, ó. 6 está para 4. Já inverti. É igual a 15 está para x. Novamente, né? Propriedade das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 6x é igual a 4 vezes 15, 60. Se 6x é 60, o x é 60 dividido por 6. Que isso vai dar 10. Então, está perguntando em quantos dias 6 pedreiros realizariam a mesma reforma trabalhando no mesmo ritmo? Em 10 dias. Em 10 dias. Esta é a resposta do problema. 10 dias. 10 dias. Ok? Simples, não? Então, tomou cuidado de, ao montar a proporção, verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Sempre a grandeza fundamental é diretamente proporcional. A gente põe uma setinha para baixo. E vamos verificar os outros se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Sendo inversamente, como nesse caso dos pedreiros, nós temos que inverter a razão. Agora vamos ver o que é regra de 3 composta. Composta, como eu já disse, em vez de aparecerem só 2 razões para formar a proporção, vão aparecer mais do que 2 razões. Vamos ver. Trabalhando 8 horas por dia, 16 funcionários com a mesma capacidade de trabalho descarregam 240 caixas de um caminhão. Tá? Se trabalhasse 10 horas por dia, aumentar horas por dia, no mesmo ritmo, quantos funcionários seria necessário para descarregar 600 caixas? Então, vamos montar aqui, ó. Funcionários, né? Aqui nós temos funcionários. Aqui nós temos caixas. E aqui nós temos horas por dia. Então, está dizendo 16 funcionários, olha, 16 funcionários com a mesma capacidade descarregam 240 caixas, trabalhando 8 horas por dia. 8 horas por dia. A pergunta é, se ele trabalhasse 10 horas por dia, no mesmo ritmo, quantos funcionários, então X funcionários, seriam necessários para descarregar 600 caixas?
Tá? Então, como eu disse para vocês, essa aqui é a grandeza fundamental. Ao lado esquerdo, colocamos uma setinha para baixo. E agora, referimos as outras. Para descarregar 240 caixas, precisaram de 16 funcionários. Para descarregar 600 caixas, está aumentando aqui. Claro, tem que aumentar o número de funcionários. Então, aumenta uma, aumenta a outra, essa também é diretamente proporcional. Agora, vamos ver essa aqui. Trabalhando 8 horas por dia, foram necessários 16 funcionários. Mas se eu aumentar o número de horas por dia, vou diminuir o número de funcionários. Então, aumenta uma, diminui outra. Se aumenta uma, diminui outra, é inverso. Então, nós vamos ter que inverter essa razão. Então, nós vamos escrever, ó, 16 está para x, assim como 240 está para 600, assim como, agora aqui eu tenho que inverter, então 10 está para 8. E agora? Agora vamos calcular o valor do x. Como que calcula o valor do x? Assim, ó, x é igual... Vamos prestar atenção que sempre nós vamos fazer assim, né? Isso aqui é 600. Olha, 16 vezes 600 vezes 8 no numerador. 16 vezes 600 vezes 8. E no denominador, aqueles que estão em cruz com o x, que é 240 vezes 10. Pronto. Esse zero do 600 eu posso cancelar com esse 10 aqui. Tá certo? É a mesma coisa que dividir ambos os termos da fração para o mesmo número que é 10. Esse 8 e o 240, a gente já sabe que 24 dividido por 8 dá 13, então aqui é 30. Olha que beleza, agora lá é 60, aqui é 30. Então, eu simplifico aqui, simplifico por 30. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Né? E o que restaram aqui para eu fazer a operação? O 16 vezes 2. O 16 vezes 2 dá 32. Então, já chegamos à resposta. A pergunta era quantos funcionários agora necessitarão? A resposta, né? 32 funcionários. 32 funcionários. Ok? Simples, não é? Então, esse é um exemplo de regra de 3 composta. Por quê? Porque apareceram mais do que duas razões. Né? Tomar cuidado quando chega nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Né? Então, o x vai ser igual, lá no numerador, ó, aqui no numerador, o 16 vezes 600 vezes 8, sobre quem? Sobre aqueles que estão em cruz com o x, 240 vezes 10. Ok? Então, vamos lá. Agora um probleminha do Enem. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. 10 dias são 120, né? Animados com os resultados, 30 novos alunos, agora passam a ser 50, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes. Nos dias seguintes, eles tinham trabalhado 10 dias, como é um total de 30 e 20 dias, né? Então, admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados no final do prazo estipulado seria de
920 quilogramas, 800 quilogramas, 720 quilogramas, 600 quilogramas ou 750 quilogramas. Então, vamos montar, não é? 20 alunos, está perguntando o quê? Quantidade de alimento arrecadado no final do prazo estipulado. Então, quantidade de alimentos. Então, vamos lá. Olha, 12 quilogramas de alimentos por dia. Lembra? Foram 10 dias. Então, no total é 120 quilogramas. Tá? 120 quilogramas. Vamos registrar aqui para não esquecer. 120 quilogramas, 10 dias. 10 dias, trabalhando 3 horas por dia. É isso, né? Animados com os resultados, 30 novos. Esquecemos de colocar que são 20 o quê? Alunos. Tá aqui. Agora, animados com os resultados, 30 novos alunos. Então, 30 novos, com esses 20 que tinha, passa a ser 50. 50 alunos. Passaram a trabalhar 4 horas por dia. 4 horas por dia. Nos dias seguintes, até o término, nos dias seguintes, o total de 30 lá, lembram lá? Olha lá, total de 30. Os dias seguintes já trabalharam 10, então faltam 20 dias. E pergunta agora quantos quilogramas que é o X. Ok? Basta ir lendo o problema e registrando os números aqui. Agora vamos lá. Essa aqui é a grandeza fundamental. Então, setinha para cá. E todas as outras agora eu vou me referir a ela. Assim, ó. Se em 10 dias arrecadaram 120 quilos, em 20 dias vão arrecadar mais. Então, aumentou o número de dias, aumenta o número de quilogramas. Então, é direto. Aumenta um e aumenta outro. Agora aqui, ó. Trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 120. Agora, se aumentar o número de horas por dia, no mesmo ritmo, claro, vai diminuir, não é? O tempo, o número de quilos. Não vai diminuir, não. Aqui nesse caso, aumentou o número de horas por dia, vai aumentar o número de quilos arrecadados. Também é direto. E se 20 alunos arrecadam 120 quilogramas, 50 alunos carregaram mais. Também é direto. Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais. E vamos escrevê-las agora assim, né? 120 sobre x igual a 10 sobre 20, que é igual a 3 sobre 4, que é igual a 20 sobre 50. Como que nós fazemos mesmo? X igual. O que vai no numerador? O que vai no numerador? Lembra-se? Ó, é tudo isso aqui. E tudo isso aqui multiplicando, ó. Então, é 120 vezes 20 vezes 4 vezes 50. Sobre o quê? Aquilo que está em cruz com x. É 10 vezes 3 vezes 20. E vamos calcular isso agora.
Olha, esse 20 com esse 20 eu posso cancelar. Esse 10 com 50 dá 5, simplificando tudo por 10. E esse 3 com 120 dá 40. E aqui dá 1. Então, no denominador é 1. Perdão. Vamos ver no numerador. 40 vezes 4, 160. Isso, 160. Vezes 5, 900. 800, né? 4 vezes 20, 2 vezes 4, 8, 800. É 800. Muito bem, será que terminou o problema? Ainda não. Por quê? Porque eles já tinham arrecadado 120. E agora, depois de tudo isso aqui, eles arrecadaram 800. Então, eu preciso pegar o 800 e somar com aqueles 120 já arrecadados nos primeiros 20 dias, né? Vou encontrar 920. O quê? Quilograma. Ok? Então, a resposta correta é o item A. O item A, 920 quilogramas. Simples, né? É tomar cuidado na hora de fazer a montagem. Eu mesmo ali, quando era 3 horas por dia, 4 horas por dia, me enganei, né? Então precisa tomar cuidado se as razões, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá? Agora um outro probleminha do Enem. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda, né, diária para 21.600 camisetas. Buscando atender a essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionário para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho precisa ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Então, vamos registrar, né? Eram 36 funcionários. Né? Produziam 5.400 camisetas por dia e trabalhavam 6 horas por dia. Daí, com o lançamento da nova coleção e campanha de marketing, cresceu a demanda para 21.600. 21.600. Buscando atender, aumentou o quadro de funcionários para 96. E está querendo saber quantas horas por dia esses 96 funcionários vão precisar trabalhar. É isso aqui. Agora vamos ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Essa é a grandeza fundamental, sempre flechinha para baixo, é a grandeza diretamente proporcional. Agora vamos ver aqui. Para fazer 5.400 camisetas, trabalharam 6 horas por dia. Para fazer 21.600 camisetas, tem que trabalhar mais horas por dia. Então, aumentou aqui e aumenta lá. Quando aumenta as duas, é direto, setinha para baixo. Vamos ver agora o número de funcionários. 36 funcionários precisaram fazer 6 horas por dia. 96 funcionários pode fazer menos horas por dia. Então, aumentou o número de funcionários, diminui horas por dia. Então, é inversa. Grandeza inversa. Então, vou inverter isso daqui. Agora, escrever. Vamos inverter aquela lá, 96 sobre 36, igual 5.400
sobre 21.600, que é igual a 6 sobre x. Muito bem. Como é que calculo x mesmo? X é igual. No numerador, o que vai? No numerador, isto aqui, não é? 6 vezes 21.400 vezes 36. Então, 6 vezes 21.600 vezes 36. Sobre 96 vezes 5.400. Pronto, tem que calcular isso agora. Vejam bem, eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Por quê? É a mesma coisa que dividir isso por 100 o numerador e denominador de uma função, de uma fração. Tá? Agora vejam, o 54 e o 6. Se eu simplificar por 6 aqui, dá 1. Se eu simplificar o 54 por 6, dá 9, porque 6 vezes 9 é 54. Olha aqui, ó. 36, se eu dividir por 9, dá 4. E dividir por 9 dá 1. Agora, 96 e 4. Será que 96 é múltiplo de 4? Vamos fazer a continha aqui do lado. 96 dividido por 4. Dá 2, né? 2, 4, 8 para 9, 1. 16. 16 dividido por 4, 4. 16, olha. Então dá 24. Simplificando aqui por 4 dá 1. E o 96, 24. Então o que restou, na verdade, no numerador restou 216. E no denominador, 24. Podemos ir simplificando por 2, nós podemos fazer a divisão. Vou fazer a divisão aqui, ó, 216 dividido por 24. Então vamos ver qual é o resultado, né? Como é 216, se eu fizer vezes 8, 8 vezes 4, 16, ou 1, ó, está muito baixo. Mas se eu colocar 9, ó, 9 vezes 4, 36, para 36, nada, vão 3, 2 vezes 9, 18, e 3, 21, para 21, nada. 9. Então, lá, a resposta final, 9. Então, entre as alternativas do problema, é a alternativa C, ó, que é a correta, 9 horas. Alternativa, opa. Alternativa alternativa C, não é? Então, nesta aula, número 40, aprendemos regra de 3. Regra de 3 simples, quando tem apenas duas razões formando uma proporção, e regra de 3 compostos. Esse assunto é muito importante e você vai utilizar o resto da sua vida para resolver problemas do dia a dia, como esse que nós estamos vendo aqui, ok? Eu peço que vocês inscrevam-se no nosso canal, mande likes e acione o nosso sininho, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço.